Gente querida e maravilhosa, o Evangelho da Santa Missa de hoje, a verdadeira família de Jesus. Então, a família, a verdadeira família, qual é? Aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, essas pessoas que são a verdadeira família, irmão, irmã de Jesus e mãe de Jesus. Então a gente tem que saber o conceito de família no cristianismo, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos cristãos, nós temos que ter o conceito de Jesus, né, segundo o ensinamento de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-los. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. E então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 30 e 31, né? 31 até 35. Antes do capítulo 4. Então, Jesus está falando aqui no Evangelho da Santa Missa sobre a família. Então, a família não é para fazer discriminações, acepções de pessoas e ficar luta, quem é que vai estar com a herança. Isso não tem nada a ver, porque o ensinamento, Jesus, ele está passando o ensinamento que é aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, né? A gente fica ao redor de Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo quantas famílias que as pessoas não querem nem escutar, né? Nem adoração. Você vai adorar Jesus? Você, às vezes, você coloca ali uma televisão para adorar Jesus, a própria família vai lá e quebra a televisão, né? Ou manda desligar, fala, desliga isso. Ou então abaixa que está muito alto. Então tem outros que até falam mal, senta para ver e fala, olha, aquela pessoa ali tá falando de Jesus, mas aquela pessoa faz muita coisa errada. Quem não é perfeito nessa vida, né? Quem não é perfeito? E tem grupos também que discriminam as pessoas. A gente sabe, na nossa sociedade, ela é dividida em grupos sociais. Tem grupos de tantos grupos. As pessoas são da igreja, mas fora da igreja elas pertencem a grupos. E aí um grupo fala mal do outro, né? Quem é que está fazendo a vontade de Deus? Quem é perfeito? Jesus. Quem está amando o próximo, né? Seguindo a lei de Deus. Quem está seguindo a lei de Deus? Então, aqui está o conceito de família. Família é o respeito, né? É o amor, é a pessoa, no caso, fazer a vontade de Deus. Todas as pessoas que falam, aquele não está falando. Aquela pessoa que é da sexualidade não é da família. Jesus não está falando isso aqui, tá? Ele também não está falando. Eu tô falando isso porque a gente escuta tanta besteira nessa vida, né? E às vezes você vai de esquina em esquina escutando uma besteira, né? Hoje em dia, você vai até numa situação, você fala assim, no centro de saúde, você escuta uma situação que não vai fazer bem para sua saúde. Então, às vezes você vai para uma escola, chega lá, tem um monte de gente mal educada na escola. Não estou falando, criticando em si a escola, estou dando um exemplo para que as pessoas também falem, não, família é isso. Às vezes não é nada disso que é família. Porque Jesus, ele está passando. Então a igreja também, ela precisa estar escorada na palavra de Jesus. Porque senão ela vai estar fora. Jesus vai estar do lado de fora da igreja. E a igreja vai estar fechando a porta para Jesus. É uma situação surreal, né? É isso que eu tô falando, mas isso acontece, gente. Jesus, ele teve que sair do templo, né? Mas o que é importante aqui nessa leitura é a verdadeira família de Deus. E qual é a verdadeira família de Deus? Quem faz
a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, tá bom? Então a palavra de Deus, ela não passa, não passará. Céus e terras passarão. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.